Olá, sejam bem-vindos à nossa Sala da Alma. Fique à vontade, essa sala aqui é para você, esse encontro é feito para você, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a nossa alma, nos conhecermos. E nós estamos aqui com a pastora, em cada episódio, aprendendo um pouco mais. Tudo bem, pastora? Tudo, moço, tudo bem. Então tá bom. Se você perdeu algum episódio, não se esqueça, todos os nossos episódios estão disponíveis na página da igreja, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. E hoje nós vamos para mais um tema, para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Contaminação da mente, pastora? Isso. Esse é um assunto, Muzi, que eu quero falar muito sobre ele, né? Porque é um assunto que não dá para a gente tratar apenas num episódio, né? Nós precisaríamos de um tempo a mais. Mas eu quero fazer um apanhado geral para que nós entendamos o que é contaminação da mente. Você sabe, eu vou buscar uma lousa para a gente fazer um gráfico aqui, que as nossas faculdades, elas precisam funcionar na medida correta, da maneira certa, do jeito certo, sem influências de terceiros e sem a influência uma da outra, no sentido de predominância. É óbvio que existe um momento, né, na alma de, por exemplo, a realização de um projeto, algo que já vai partir para a ação. É óbvio que a ação terá a parte da mente, a parte dos sentimentos e a parte respectiva da vontade. Mas o que eu quero falar hoje é o seguinte: a pior coisa que você pode fazer à sua mente é permitir que a sua mente seja infeccionada pelos seus sentimentos. A mente precisa ser uma faculdade anímica sua, guardada e predominante sobre aquilo que você sente. Quando os seus sentimentos eles alcançam uma estrutura e uma proporção e uma maximização maior do que deveria, e eu vou falar por que acontece isso, o que acontece? Acontece que a sua mente é subordinada ao seu sentimento. Então você começa a ser uma pessoa totalmente emocional e não consegue mais ser racional. Então tudo que você faz é algo movido por uma emoção e por um sentimento. E você não tem mais a habilidade do seu raciocínio, da sua mente, ponderação, análise e um exame dentro de um julgamento correto, né? Então é muito interessante você entender, eu vou repetir, a pior coisa que você pode fazer à sua mente é contaminá-la por meio dos seus sentimentos, por meio das suas emoções. Então vamos lá, Muzi. Bom, as faculdades precisam ser bem estabelecidas para que elas se tornem funcionais. Então eu preciso ter uma mente saudável, eu preciso ter sentimentos saudáveis e eu preciso ter uma vontade totalmente saudável, para que eu possa ser uma pessoa funcional, para que eu pense ou sinta, tenha a ação, a vontade, então pratique de uma forma que seja algo bom para mim. Então vamos lá. Falei que a atividade mais prejudicial é você contaminar a sua mente com os seus sentimentos. A afetação da mente é um padrão muito difícil de ser quebrado. Por quê? Porque é um padrão que ele vicia. É uma contaminação que é de difícil retrocesso. Então, quando você contamina a sua mente com os seus sentimentos, é um padrão muito difícil de ser quebrado, porque é uma questão que aquilo começa a fazer parte, característica da sua essência, da sua personalidade. Então, todo sentimento que você vai ter, ele vai subir e infeccionar a sua mente. E ele vai corromper a sua mente, dominar a sua mente. Então, dentro de você vai ser um só. Não vai ter aquela divisão saudável. Porque é normal que dentro de nós exista divisão saudável. Que você pense, será que o que eu estou sentindo é salutar? É correto? Não deveria ter esse sentimento. Então, isso é saudável. Essa divisão é saudável. Onde você analisa o que você fez. Onde você não usa desculpas para poder justificar as suas ações. Então isso é muito saudável. Então tem que existir dentro de nós essa divisão. Agora, quando a minha mente ela é infeccionada por um sentimento ou pelos sentimentos, eu tenho dificuldade de fazer essa separação, essa divisão. Então a minha alma funciona como um todo de aprovação.
Então eu não consigo, por exemplo, me analisar, me examinar. Então eu começo a ficar numa situação complexa. Pastora, quando a senhora fala de funcionamento da alma, a senhora falou das faculdades, né? A senhora pode explicar novamente elas, assim, para que quem chegou agora no nosso assunto possa entender quais faculdades são essas que estão funcionando ali na alma? Posso sim. Nós temos 3 faculdades anímicas. A palavra anímica refere-se à alma. Nós temos a mente, que nós denominamos o racional. Nós temos o coração, né, que todo mundo conhece, né? E nós denominamos os sentimentos, o emocional. E nós temos a parte da vontade, que denominamos então a esfera volitiva. Então essas são as 3 faculdades que nós temos na nossa alma. Então nós temos mente, racional, nós temos os nossos sentimentos, as nossas emoções, e eu já distingui entre sentimento e emoção, e nós temos também a parte volitiva, que é a parte da vontade. Então, essas 3, eu quero até falar com você uma sala, a proporção exata, a diferença certa que tem que existir, cada um de nós divergimos, né, nessas características e assim por diante. Então é muito importante nós entendermos que a participação de cada uma delas dentro de cada território com o sistema equilibrado vai fazer um funcionamento adequado da alma. Então eu vou ter uma ação cuja mente contribuiu com o raciocínio, né? Eu vou ter uma ação que os sentimentos receberam a ordenação da mente, foram limpos e justificados, né? Dentro daquela situação. E eu vou ter uma vontade que seja para o meu bem. Então a primeira contaminação que a senhora colocou para nós já dentro dessas faculdades, é do sentimento ali na própria mente. Não subindo. É uma situação externa, né? Imagina um rio, né? Que recebe chuva, né? O rio transbordou. Então ele vai transbordando. Transbordando, o que ele vai fazer? Ele vai ocupar aquele território trazendo danos, né? Então, quando os sentimentos eles transbordam, ele ocupa a mente e a pessoa torna irracional. Então ela se torna totalmente emotiva, totalmente dominada por uma emoção. Então é bem importante que a gente fale um dia sobre isso, né, pastor? Essa porcentagem que nós temos que ter aí adequadamente. E você só vai conseguir essa porcentagem adequada por um longo tempo de estrutura, de habilidade, né? Isso aí a gente consegue. Bom, é um padrão difícil de quebrar, por quê? Porque as pessoas acostumam a ser emocionais. Elas acostumam, sobe muito rápido, né? Então as pessoas se tornam impetuosas, elas se tornam espontâneas demais, elas se tornam incisivas demais, porque sobe muito rápido, né? Outra coisa, como é que acontece isso? Quando se inicia? Lá vai nós de novo, né? Na infância, né? Na infância. Quando a criança, a criança não consegue verbalizar o que sente, correto? Tá. Dificilmente a criança consegue expressar alguma coisinha, né? Então as palavras são vetadas para a criança não consegue verbalizar, mas ela sente e ela pensa, só que ela não consegue verbalizar o sentimento. O que acontece? Aquele sentimento dentro da criança, ruim, negativo, ele traz conclusões. Essas conclusões, elas vão subir para a mente. Então vai se tornar algo imperioso e irracional. Então, esse exercício de não expressar, não ter palavras, onde a criança sente, mas não consegue verbalizar, não consegue falar, não tem um adulto para ajudá-la nessa iniciação, o que você quer? O que aconteceu, filho? É isso, é assim, ensinar a criança a falar sobre sentimentos. Então, nós não tivemos isso, obviamente. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: sobe esse sentimento para a mente, então nós começamos a pensar com o coração. Deu para entender? Então a gente começa a pensar com o coração. Então a gente começa a pensar com os nossos sentimentos. O coração então assume um lugar que não é dele, né? A mente deveria fazer isso. Isso, o coração sobe e domina a mente. Então eu começo a pensar, meus pensamentos serão aquilo que eu sinto. Então eu não terei aquele padrão normal de exame, de raciocínio, né? Então o diálogo faz isso. Então a conversação, porque você vai explicar para a criança, você vai explicar o porquê o não, você vai explicar a frustração, você vai explicar. Então você vai dar aos sentimentos dela palavras, né? Então você vai dar aos sentimentos dela palavras. Então ela vai descobrir que aquilo que ela sente pode ser verbalizado e pode ser consistente.
Ela fala, olha, é isso mesmo. Agora, quando isso não existe, quando existe essa educação totalmente rude, totalmente cruel, onde não se existe conversação, o que acontece com a criança? Então os sentimentos dela sobem na mente e a mente começa a ser dominada pelos sentimentos. É isso que a senhora chama dessa contaminação, pastor? Contaminação da mente que começa-se na infância. Porque sentimentos não são verbalizados, por não ser verbalizados, eles sobem. Subindo, então, inicialmente esse processo, criando, como eu disse, um padrão. Esse padrão é difícil de ser quebrado. Só na vida adulta, com uma ação lógica, uma interação lógica, uma interpretação correta, dizendo, peraí, eu não posso. Não, o que eu sinto é uma coisa, o que eu penso é outra. Eu preciso aprender a sarar os meus sentimentos com o meu raciocínio. Eu não sou um ser irracional. Eu não ajo por instinto. Eu não ajo por sentimentos. Eu não ajo por emoção. Então você vai olhando aquilo e você vai analisando, dizendo, não, peraí, tá errado. Tá errado. Por que um sentimento meu me domina inteirinha? Por que um sentimento meu me monopoliza? Me faz vir o passado, me faz comprometer o futuro, tá errado. Dita os meus comportamentos, as minhas reações, né, pastora? Isso. Aí você percebe essa dominação emocional. Bom, sentimentos que sobem na mente, eles não são resolvidos, né? Porque deveria ser um território para resolução, não deveria. Mente é um lugar de resolver coisas. Outra coisa muito interessante. Se você é um ser humano que resolve coisas no coração, você está totalmente errado. Por isso que as suas decisões são equivocadas. Você não resolve coisas com o coração, você resolve coisas com a mente, dentro de uma logística. Então, sentimentos que sobem para o coração, eles não são resolvidos. Não são explicados, não são explanados, não são compreendidos. É tão... hoje, o que nós vemos as pessoas usar essa palavra com tanto orgulho, né, pastora? Eu senti, né? Estava no meu coração. Faz o que o seu coração te manda, né? Esse é o pior conselho que uma pessoa pode dar para outra. Não tem conselho pior. Você quer destruir? Você odeia uma pessoa, um exemplo, e ela acha que você é amigo. Então, dê esse conselho para ela. Faz aquilo que seu coração mandar, você destrói qualquer um. Por quê? Porque o coração é enganoso, o coração ele é uma esfera de sentimentos, ele tem que ser abençoado pela mente, por conceitos, por conclusões, por aprendizado, por raciocínio, por lógica. Então, e quando o sentimento sobe, o que acontece? Na mente, eles não são resolvidos, pelo contrário, eles são maximizados. Porque a mente é um lugar muito fértil. Ali tem poder de imaginação, ali tem poder de fantasia. Olha o perigo. Ali tem poder de criação, ali tem tudo, moça. É a mente. Então, quando um sentimento ele chega na sua mente, ele vai ser maximizado. Por que existem pessoas que você olha e você fala, mas espera aí, você tem tanta raiva dessa pessoa e foi só isso que ela te fez? Por que você não compreende? Por quê? Porque subiu para a mente e maximizou. Porque a mente é um território muito fértil. Ali é lugar de imaginação, ali é lugar de projetos, ali é lugar de sonhos, ali é um terreno fértil. Tudo que cair ali vai ser maximizado. Então aquele sentimento ele vai crescer numa proporção gigantesca, ao ponto de exercer domínio sobre a alma. Vai dominar a mente, já está dominando o coração e vai dominar a esfera volitiva, que é a esfera da vontade. Tá muito complicado, Muzi? Não. Tá dando para entender? Interessante, bastante. Tá, então tá bom. E porque eu quero que você entenda também, quero que a Muzi entenda, quero que eu entenda, eu quero que eu entender e eu quero que você entenda também. Bom, outra questão é o seguinte, de onde vêm as neuroses e os pensamentos obsessivos? Dos sentimentos que sobem e dominam a mente são maximizados. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um medo, né? Tenho medo de alguma coisa. Esse medo, ele subiu, dominou minha mente. O que eu vou ter? Eu vou ter uma neurose. O que é uma neurose? Neurose é uma atividade excessiva de um comportamento. Então eu maximizo aquilo, isso é neurose. O que é obsessão? Obsessão é algo que existe dentro da minha mente que eu não consigo me livrar daquilo. Então, de onde vêm os temores, de onde vêm as obsessões, de onde vêm as neuroses, perfeccionismo? Bom, nós fôssemos falar de neurose aqui, né? Estamos falando sempre de neurose.
Então, por que de onde vêm as neuroses e os comportamentos obsessivos, né? De onde vêm as pessoas que têm obsessão, que têm neurose? De conta desse sentimento que subiu num terreno indevido, fértil, e que maximizou tudo aquilo. Então a vida dela começa a girar em torno daquilo. Então vem as neuroses, aí vem os hábitos difíceis de se lidar, aí vem o comportamento obsessivo, aí vem o pânico, aí vem tudo. Pastora, como assumir esse controle, esse domínio que a senhora está nos colocando, o subir desse sentimento para um local indevido onde ele é maximizado na mente, essa contaminação chegou aí. Então cria-se uma série de comportamentos e coisa a partir daí. Isso. Mas assim, esse controle de que isso aconteça no coração e depois não vá para a mente, como que acontece isso? Nós vamos chegar lá. Esse domínio. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ó, os sentimentos não resolvidos sobem para a mente, infeccionando, agora piorou ainda, moço, ó. Então eu tenho sentimentos que sobem, maximizam, criando obsessão e neurose. Agora vamos lá. Se esses sentimentos que subiram na mente, que criam obsessão e neurose, vão fazer o quê? Vão infeccionar e vão aliar-se ao desejo. Aí a minha vontade vai ser totalmente impossível de eu comandar. Não vou comandar minha vontade. Eu vou chegar num ponto que eu sei que é errado, sei assim de uma maneira utópica, mas a força que existe dentro de mim é maior e eu acabo fazendo. Entende? Então, às vezes você fala para a pessoa assim, escuta, mas onde está a sua força de vontade? Onde é que está a sua análise volitiva, né? Aí você consegue entender o seguinte, um sentimento subiu, criou obsessão, criou neurose, para piorar um pouquinho mais, domina sobre o desejo. E a pessoa não tem controle. Ela vai praticar aquilo que vai infeccionar o desejo. Vai infeccionar o desejo dela. Para piorar? Piorar. Como a mente ela é um lugar muito fértil, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai começar a criar um ciclo de fantasias. Ilusões e fantasias. Então, tudo em sua vida, tudo na vida dela vai ter uma conotação de fantasia. Então ela fantasia a viagem, ela cria emoções para a viagem. Ela, por exemplo, vai fazer algo, ela enfeita e ela gosta, ela faz, eu costumo falar assim, que faz de conta. Então ela cria-se faz de conta em tudo que ela faz. Tem que se ter uma nostalgia, tem que se ter algo que seja saboroso, que seja gostoso. Aquilo que é rotina, aquilo que é comum, da depressão, da opressão, da desânimo, tem que ter alguma coisa, tem que ser movido por um sentimento, tem que ser uma coisa, uma motivação. É como se a emoção tivesse que estar o tempo todo como combustível. Isso é um desgaste terrível, moço. A fantasia e o faz de conta se tornam presente. A ótica dela é totalmente prejudicada por meio dessa necessidade fantasiosa. Então ela fantasia uma amizade, ela fantasia um namoro, ela fantasia um casamento. Aí a pessoa que convive com ela não consegue entender. Porque você não falou que me ama, você não olhou pra mim, porque você não sei o quê, porque você... A outra pessoa fala, meu Deus, mas... Não consegue entender. Isso dificulta muito os relacionamentos de pais e filhos, cônjuges e amigos. Por quê? Porque essa necessidade de dar conotação emocional a tudo prejudica, sabe? Prejudica porque leva-se uma cobrança exacerbada, exagerada, sabe? Tudo tem que ter, tudo vira festa. O playground dela nunca fecha, fica aberto a vida inteira. Bom, outra coisa... ela volta para dentro de si com projetos irreais. Ao mesmo tempo que ela não consegue lidar com o mundo externo, quando ela volta para dentro de si, ela tem projetos irreais. O que seriam esses projetos irreais? Ela coloca uma demanda sobre as situações maior do que aquilo pode produzir. Por exemplo, você tem uma lavoura lá de um alqueire, e aí você planta arroz. Você fala, eu vou colher mais ou menos, vamos supor, uma lavoura, vou jogar aqui, viu, não sou agricultora, né? De um alqueire, você vai colher, por exemplo, 1000 sacas de arroz. Aí você fala, eu vou colher 10.000 sacas de arroz.
Entende? Então, são projetos irreais. Agora eu vou ser feliz. Agora. E essa demanda continua. Essa situação continua, fazendo com que essa pessoa, ela não alcance um contentamento do presente. Ela começa a perder coisas que estão na mão dela. Por quê? Porque poderia ser melhor. A insatisfação é muito presente. Meu casamento, mas poderia ser melhor. Mas será que eu estou perdendo tempo? Eu não posso encontrar uma pessoa melhor? Mas isso aqui... Então, uma insatisfação que ela é assim, absurda, sabe, na vida. Porque tudo tem que ter conotação de emoção. Porque a emoção dominou a mente. Então, nós estamos falando aqui, todas essas características que a senhora está nos falando já é daquela mente contaminada. Ela já recebeu, ela recebeu a força desse sentimento e que vem junto com a força. E eu vou dizer uma coisa para você, que é a maioria das pessoas. De todos nós. É a maioria das pessoas. Então, o que faz com as pessoas para que elas possam, eu vou falar daqui a pouco, elas fazerem esse retorno, esse reencontro. Então, a maioria das pessoas, porque isso acontece na infância. Então, a maioria das pessoas tem essa contaminação na mente de emoções. Confunde-se a força do entusiasmo para se realizar coisas com um comportamento desse, né, pastora? As pessoas falam, eu faça tudo com muita paixão, com muita força, com muita determinação, como se isso fosse algo bom, né? Mas, na verdade, então, é algo muito nocivo. Nós temos que gostar daquilo que fazemos e termos a dedicação necessária, mas não fazermos aquilo a essência da nossa vida, né? Eu posso perder aquilo e eu vou perder minha essência, né? Posso perder um casamento, eu posso perder um filho, eu posso perder a vida, eu posso perder um trabalho. Então, eu não vou perder a minha essência porque eu perdi aquilo, né? Agora, se eu exacerbar nisso e nessa contaminação, eu posso perder a minha essência. E isso vai gerar cada vez mais uma dificuldade, Muzi, de lidar com o mundo exterior. Porque essa necessidade de sempre estar envolvida com o sentimento causa uma instabilidade enorme e causa aquela questão assim de estados depressivos, né? Onde a mente não consegue raciocinar, não consegue ponderar, pessoas encontram dificuldades de raciocínio, dificuldades de exame e assim por diante. Outra coisa que eu quero falar é a colisão com a realidade. Porque a realidade é a realidade, né, Muzi? Né? A realidade é a realidade. A realidade oferece dores, a realidade oferece desafios, a realidade oferece esforços, a realidade é a realidade. É muito comum a gente ouvir numa pessoa que tem essa contaminação um cansaço excessivo, pastora. Parece que ela cansa além... Porque assim, ela a senhora tem disse, episódios de grande, né, é muito instável, né? Ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, né? Então há um cansaço muito grande, né? Uma estafa, um cansaço, um estresse, por causa dessa dinâmica feita com a alma que é indevida, né? Então a mente não deve ser contaminada, você deve chegar para suas emoções, peraí, subir não pode subir, peraí que vai descer um raciocínio para te encontrar. Vai descer um pensamento para te encontrar. Peraí que você vai ser encontrada, né? Então, o ser humano não foi feito para ele ser dominado por sentimentos. Ele foi feito para ser dominado pela razão, pelo racional. Por isso que nós somos seres humanos racionais. Não agimos por instintos, não fazemos esse tipo de coisa. O que a gente não quer dizer em questão de insensibilidade, né, pastora? Não. Aí já é um outro polo, quando a gente usa né? a palavra racional, as pessoas se assustam muito, né? Como se tivesse uma impressão de que pessoas racionais não tivessem sentimentos, né? E não tem nada a ver com isso, né, pastora? Nada a ver. Os racionais são as pessoas que têm os sentimentos mais fortes que existem. Se você é amado por uma pessoa racional, saiba que você é amado de verdade. O amor é verdadeiro. Agora, se você é amado por uma pessoa emocional, hoje ele te ama, amanhã ele te descarta e troca por outro mais interessante. Me perdoe você que ama desse jeito, mas essa é a verdade. Bom, a colisão com a realidade é uma coisa muito, muito frequente. E quando colide com a realidade, vai acontecer o quê? A frustração, né? Então a frustração vai ser muito presente, a coleção de experiências negativas e vai ter tendências de regressão, tendências de regredir. Né? Então a tendência para regredir é normal, né? Então vai ter aqueles planos mirabolantes e totalmente elaborados e totalmente fantasiosos e vem a colisão com a realidade e então vem a regressão, isso é normal.
Uma coisa muito interessante que eu vejo com pessoas com a mente contaminada, até eu vou dizer para você, você pode até identificar algumas pessoas, elas têm a tendência de bloquear a dor, né? Então elas usam o sentimento, elas sofreram uma frustração, uma decepção. O que elas fazem? Sofreram uma colisão. O que elas fazem? Elas bloqueiam a dor. Elas trocam de plano, trocam de pessoas, trocam de euforia, trocam de situação, usam desculpas, usam justificativa, não era para dar certo. Ah, mas eu já ouvi pessoas assim, engravidei de uma pessoa casada, mas pelo menos eu tenho meu filho. Não tô falando que o seu filho é ruim, e que nada, seu filho, graças a Deus. Mas peraí, você não justifica seu erro, né? Então você percebe que pessoas, elas bloqueiam a dor, bloqueiam seus erros para elas não aprenderem. Por quê? Porque é difícil para elas lidarem com aquele sentimento que subiu. Elas não têm condições. Então elas agem de que maneira? Elas começam a bloquear. Bloqueiam o raciocínio, bloqueiam a dor, bloqueiam a frustração e assim elas vão de bloqueio em bloqueio. Bom, outra coisa que acontece em pessoas, eu estou dando os indícios, né? Em pessoas que é uma coisa muito interessante, eu não sei se você vai conseguir entender, que eu vou explicar de uma maneira sucinta. Então vamos analisar, moça. Na minha mente, eu tenho imaginação, eu tenho raciocínio, eu tenho pensamento. Tá, então eu tenho que ter imaginação, eu tenho que ter raciocínio, eu tenho que ter pensamento. Só que eu tenho palavras. Eu substituo essas três coisas por palavras. Deu para entender? Palavras que vêm da onde, pastora? Tanto de mim quanto dos outros. Por exemplo, se a sua mente ela é ocupada por palavras das pessoas, considerações suas, considerações das pessoas, um sistema envolto em conclusões humanas, sua mente é dominada pelos seus sentimentos. Quando a sua mente pensa, o que é um pensamento? Raciocina, imagina, saudável. Agora, eu coloquei assim, o domínio das palavras substitui o raciocínio, gerando o quê? As palavras, tanto dos outros quanto minha. Meu pensamento, o que é? É vinculado ao meu raciocínio? Não. Meu pensamento é vinculado às palavras, tanto minha quanto dos outros. O que eu vou gerar? Dúvida, insegurança, incerteza, porque são palavras, moça. São palavras. Então vai gerar o quê? Dúvida, incerteza, falta de rudimento, falta de entendimento, falta de compreensão. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o que com as palavras? Eu vou usar essas palavras para as desculpas e justificativas. Então eu vou usar isso para tanto me desculpar quanto me justificar. Então a minha mente será escrava de desculpas. Ah, mas eu fiz isso por aquilo. Ah, mas pelo menos eu aprendi. Ah, eu errei, mas pelo menos agora eu aprendi. Aprendi nada. Quando você se justifica, você não aprende. Quando você se desculpa, você não aprende. É como se a gente ficasse numa discussão com a nossa própria mente, usando as palavras que sobem. Isso, né? Aí não adianta. Por quê? Porque palavras não resolvem, são vazias. O que vai resolver o que é? Sentimentos vão gerar palavras. Palavras geradas de sentimentos não vão efetuar mudança. O que efetua mudança é um raciocínio lógico, é um pensamento e uma imaginação correta. Um raciocínio que assume responsabilidades, né, pastora? Isso. Agora vamos lá, vamos responder a sua pergunta. Como eu faço para que música? Para não ter esse domínio, para ter esse domínio, que esse sentimento não suba. Para não transbordar. Para não transbordar. Como que você faz para o sentimento não transbordar? Primeiro você precisa reconhecer que ele transborda. Primeiro passo. Você precisa reconhecer que você pensa com o coração. Primeira coisa. Eu sou uma pessoa emocional, eu não sou racional. Você reconhece isso. A partir desse reconhecimento, o que você vai fazer? Você vai reaprender a pensar. Repita. Reaprender a pensar. Tá. Então você vai começar com o exercício seguinte. Eu estou pensando. Deixa eu ver. Se eu estou pensando. Peraí, estou pensando de novo segundo o meu sentimento. Peraí, não é bem assim não. Deixa eu analisar direito as coisas. Deixa eu observar. Peraí, eu não sou 100% certo.
Não, não é bem assim. Então, você vai se policiar e você vai começar o quê? A diminuição do seu sentimento, a colocar os seus sentimentos no devido lugar. Você vai começar a entender que os seus sentimentos não podem comprometer o seu raciocínio. Você vai começar a ler mais. Você vai começar a prestar mais atenção nas coisas. Você vai começar a conviver com as pessoas com menos julgamento e análise. Por exemplo, quando eu converso com você, Muzi, e eu estou te observando e te analisando, eu estou pensando com o coração, com sentimento. Agora, se eu converso com você de uma forma natural, eu respeito o seu jeito de ser, você respeita o meu. O que eu estou fazendo? Deixando a minha mente saudável. Eu não estou comprometendo a minha mente com um exame sobre você. Quando eu examino você de uma forma costumaz, de uma forma contínua e indevida, eu estou corrompendo a minha alma. Deu para você entender? Então existem vários exercícios, mas o primeiro exercício que você conseguisse fazer, o que é? Qual é o primeiro exercício? Entender, eu sou uma pessoa emocional, eu não penso, eu não raciocínio, eu sinto com a mente. Segundo ponto, começar a baixar os seus sentimentos, começar a diminuir a maximização dele. Não, peraí, não é para tanto. Peraí, não é para tanto. Peraí. Sabe? Esse esfregão que se faz na alma, que enxuga isso tudo. Outra coisa, experiências corretivas são necessárias. O que quer dizer? Eu preciso ter experiências onde eu me corrija. Então eu preciso me corrigir para que eu possa ter disciplina. Então eu não vou mudar de uma hora para outra, mas eu vou começar me corrigindo, até que eu consiga ter um domínio, onde o coração não vá querer o domínio da mente. É um exercício, né, pastor? É um exercício. São exercícios. A senhora disse que tem vários, esses são alguns, né? Esses são alguns. Para que a gente possa começar algo, né? A senhora sempre disse que nós não temos necessidade de pensar o tempo todo, né, pastora? Acho que isso é o sonho de muitas pessoas que sofrem com a mente contaminada. Quando eu digo que você não tem que pensar o tempo todo, eu estou falando justamente disso. De pensamentos que pessoas acham que tem que estar sentindo o tempo todo com a mente. O tempo todo você tem que estar sentindo uma coisa? Não. Você não tem que estar sentindo com a sua mente o tempo todo. Não precisa. Agora, quando a sua mente é contaminada pelos sentimentos, o tempo todo aquilo é uma ebulição. Uma ebulição. Será que fulano não sei o quê? Será que ele está pensando isso de mim? Será que ele olhou daquele jeito? Tudo sentimento. Aí você vai ficar malucado. Realmente vai virar um campo de batalha, né, pastora? Como a gente vê por aí. Bom, você tem uma mente saudável? Eu estou avaliando a minha aqui depois que ouvi tudo isso, e é importante que você faça também essa avaliação. Se você tem uma mente saudável, se a sua mente já está contaminada, então aqui tem alguns exercícios para que a gente possa começar essa jornada em ter uma mente saudável. E nós vamos ter um outro encontro aqui, né, pastora? Vamos ver um dia que a pastora possa fazer isso e explicar para a gente essa porcentagem das nossas faculdades, que vai ser importante para que a gente possa então entender essa necessidade de ter a mente saudável sem essa contaminação. Vamos fazer uma oração, pastora? Vamos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor guarde a nossa mente, que a nossa mente seja serva de Cristo, que nós não sejamos guiados pelo nosso coração, ó Deus, mas que nós saibamos, em nome de Jesus, temperatura certa, momento certo, porcentagem certa, e que o Teu Espírito venha nos conduzir e nos ensinar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Alma.